E aí, meus filhos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, o Eureka. E esse é o nosso primeiro podcast. Hoje estou muito feliz de ter tirado isso do papel. E eu estou com um convidado aqui muito especial. Eu sou o Murilo Amorim Duarte e hoje a gente está com o Felipe Amorim. Seja muito bem-vindo aí, mano. Fica à vontade, viu? Mano, muito obrigado, tô muito honrado, né? Por ser o primeiro, tem essa responsabilidade, né? Porque se só que o primeiro não for bom, o pessoal não vai assistir mais não, né? Aí deu ruim, acabou. Você esquece, muda de nome. Mano, o nome Eureka, eu tinha pensado em vários nomes, assim, de metanoia, coisas que remetesse a mudança de mentalidade, que nem eu tava te falando. E Eureka é uma expressão que foi usada por Arquimedes, um matemático lá que ele saiu gritando na cidade quando ele entendeu o princípio dos dois corpos lá. Mas não quero entrar nisso, não. Na banheira, hein? Aí ele saiu gritando Eureka, Eureka, que foi quando ele entendeu, foi quando a mente dele mudou. E é basicamente nesse sentido que a gente vai trocar ideia aqui. Não é sobre audiovisual, não é sobre copyright em si, que é o que você faz, mas é sobre mudança de mentalidade. Eu queria que você se apresentasse um pouco para as pessoas que não te conhecem. Quem é o Felipe, o que o Felipe faz. Contei pra nós. Então vamos lá, né? Eu sou o Felipe Amorim, tenho 26 anos, quase 27. Vou fazer daqui a uns dias aí os 27 anos. E sou copywriter, né? Então tô no mercado digital desde 2020. Então quase 3 anos aí, vai fazer esse ano aí, se Deus quiser, né? Já fez uns cases legais aí, né? Quem já fez? A Duda Vieira, né? Que é a mais conhecida, né? Que nosso parceiro aqui também, né? Mandar até um abraço aí pra Duda aqui. Você é o responsável por eu encher sempre seu saco e dizer, e aí, faz assim, tal. Eu querendo dar dica pro videomaker. Cara top com você, né? E aí, acho que já fiz mais de 40, 45 lançamentos, né? De 2020 pra cá. Participação, sim. Participação, né? Direta, indiretamente, né? Quando é indiretamente? Quando eu monto a estratégia, né? Diretamente, realmente, quando eu pego ali o papel e vou realmente escrever e tirar ponto por ponto do projeto, né? Então, já faturei acho que os 9 milhões, assim, de reais, né? De faturamento total, assim, de todos os lançamentos, de participação, né? Show de bola. Então é isso. Sou crente também, que é bom falar. Crente casado, crente né? Casado. Com a Isabela. Exatamente, com a Isabela, minha amada esposa, né? Um beijo pra ela. Mano, e como é que você começou a escrever? Já entrando nessa questão que você faz, você começou a escrever desde pequeno e você já gostava ou... Isso. Eu sempre gostei, né? Então, eu sou formado em Direito também. Então, você é formado, mano? Sou formado. Você tem quantos anos mesmo? Eu tenho 27. Passei na primeira fase da OAB, na segunda eu não fui, porque eu já tava envolvido demais com essa parada aqui. Eu falei, cara, isso aqui vai dar muito bom e Mas tal. Você não quis seguir na advocacia? Não quis, né? Minha família lá de Campina Grande, na Paraíba, eu sou de lá também. Então, todo mundo lá tá nessa área lá. Mais de 50% da família é envolvida diretamente nessa área de direito, né? Então, eu entrei ali por influência. Eu gosto, assim, mas não é algo que eu acho que eu faria todos os dias, sabe? Tipo assim, com a paixão que eu tenho de copy, por exemplo, de escrever. E aí sempre gostei de escrever, sempre. Os primeiros livros que eu li na minha infância e adolescência foi do Max Lucado. Né? Max Lucado é famoso, né? Exatamente. Até eu que nem sou leitor. Ele pra mim, assim, foi minha grande inspiração na minha adolescência ali. Eu comecei a escrever por causa dele, do jeito que ele escrevia, né? E depois eu conheci algumas pessoas aqui em Goiânia também que me influenciaram muito a falar do reino, a falar de Jesus, escrevendo. E aí conheci o Caso do Próprio Amor, que a minha esposa é líder. E aí a gente se encaixou perfeitamente. Porque é uma galera, né, que faz parte ali. Não é só uma pessoa ou duas, tem 6 mil escritoras voluntárias no Brasil inteiro, no mundo inteiro, 6 na verdade. mil, 6 mil pensava que foi tipo 10 pessoas. Não, tem 6 mil pessoas ao redor do mundo inteiro, escrevendo cartas, né, em inglês, espanhol, francês, português, né, então tem esse projeto. E aí, tipo, eu sempre gostei muito disso. E eu era um vendedor na loja do meu sogro, tava trabalhando de vendedor, vim aqui pra Goiânia justamente porque eu conheci ela. E aí eu tava trabalhando de vendedor na loja do meu sogro e eu vi um anúncio, né? Esse anúncio de, você quer ganhar dinheiro escrevendo? Eu falei, nossa, tem como? Tem como sim, tá, aperta aqui. Né? Arrasta pra cima, era no tempo ainda do arrasta pra cima. Era de quem você viu isso aí? Era da Roberta Santos. Ah, sim. Que depois de 1 ano e meio eu conheci ela pessoalmente, ela... Que show, muito, mano. a gente trocou muita ideia e foi justamente por causa da Duda também. Né? Então foi o primeiro curso que eu fiz de copy, aí eu conheci ela. Depois de 1 ano, acho que 10 meses, assim, eu tava escrevendo o evento que ela tava palestrando. Já curtia já escrever. Não tava, tipo, no rolê dos lançamentos, mas você já gostava de escrever. Não, demais. Todo dia eu escrevia. Todo dia. Eu mesmo confesso que eu nunca fui fã de português. Eu tinha uma professora muito boa, a Vânia. Quero até mandar um abraço pra ela. Acho que ela não vai estar vendo aqui. Mas se um dia ela ver... Eu sempre fui fã de matemática, sabe?
E nunca fui assim de escrever, não. Mas você falou um negócio muito interessante que é o Cartas. Conta um pouquinho do Cartas pra gente. Eu mesmo eu tenho um pouco de noção assim do que é, porque já escreveu uma de Jesus pra Murilo, eu já li lá, já até salvei. Mas conta pra galera que não conhece ou que já conhece, como é que surgiu, foi a Isabela que é idealizadora ou não? Isso. Qual que é o propósito do Cartas? Isso, a minha esposa, a Isabela, é a idealizadora. Então, o Carta surgiu em 3 de março de 2018. Ela estava numa conferência, até com o João Paulo, do Céu na Terra, né? e o Senhor falou para ela que, através do João, que teria algo novo pro coração dela, que nunca foi visto. Então, não era evangelismo em praça, que estava muito no hype alta, naquele né? momento, no hype, exatamente. Então, e aí ela ficou pensando, Jesus, o que é que o Senhor quer gerar no meu coração? O que é que o Senhor quer gerar no meu coração? Até que ela teve o eureka, ela teve esse insight e pensou, cara... E aí é a parte que eu não gosto de contar, que eu falo pra ela. E aí ela tinha um namoradinho na época que escrevia carta pra ela e deixava, tipo assim, debaixo da porta da casa dela e tudo mais, né? Então, Que legal, que paia. e aí eu tenho uns pastores que eu converso com eles falam, você tem que agradecer a ele. E aí ela pensou, nossa, cara, as pessoas antes de se suicidar, geralmente elas escrevem cartas de despedida. E se eu escrever ao contrário, cartas de vida? Pra gerar vida, motivação na vida, no coração das pessoas. E aí surgiu Cartas. E aí ela saiu com a amiga dela, a Luísa Azevedo, do Vitor. Sério? E elas começaram a escrever cartas nos bares e distribuíam. Só que aí o pessoal que recebia ficava assim, não, quero saber de Jesus aqui não, pelo amor de Deus. E aí ela teve uma estratégia de dizer assim, ó, um amigo meu escreveu uma carta pra você. E aí a maioria das pessoas falava assim, será que é do meu ex-namorado? Se for, eu nem quero. E aí mas aí já tinha abertura, já já era abertura. Ela, vê aí e tal. E aí, tipo, no primeiro dia que ela começou a entregar a carta, quando ela tava saindo, né, dos bares, das boates, ela recebeu uma mensagem de alguém dizendo assim, aquela era a minha última cerveja, obrigado por me lembrar que eu sou amada. Então era uma pessoa que ia se suicidar. E aí ela começou... Isso 2018. 2018. E aí de lá pra cá só foi crescendo, né? A gente já fez conferências, grandes conferências aqui na nossa igreja, também na Catedral lá da Adoração. E muita gente famosa já comentou, já compartilhou, aconteceu, né? Na época da pandemia, a gente nunca queria escrever cartas digitais online, nunca. Não era esse nosso propósito. Eu lembro que tinha até, entregava nos carros, assim, né? Isso, carro, nos correios, sabe? Onde a gente ia, a gente entregava. Só que... De papel mesmo, feito à mão. À mão. Só que durante a pandemia, isso era quase impossível de acontecer, né? E a gente não podia quebrar a lei lá, as regras lá e sair entregando por aí, né? E aí ela que teve essa ideia, né? Ela falou assim, amor, e se a gente escrever lá no Instagram? Eu falei, amor, acho que perde um pouco e tal. Só que era o que Deus tinha nos dado e era o que realmente a gente tinha naquele momento. E a gente começou a escrever. Eu lembro que o Cartas tinha 40 mil seguidores. Quer dizer, muita coisa já. Muita coisa. Hoje tem o quê? Quando eu acordei, tinha 80 mil. Aí eu... O que aconteceu, né? E aí, nessa que a gente tava namorando, eu liguei pra ela e falei, você viu o que tá acontecendo? E aí, tipo assim, num dia 100 mil, 150, 200, 300 mil. Hoje a gente tá com 400, acho que 20, 430 mil. Gigante assim. já, né? Pois é. E aí a gente tem lutado pra reestruturar justamente, pra alcançar novas pessoas, sabe? Pra recebê-las e também cuidar dessas pessoas durante esse processo. Que massa. Porque a gente não quer somente te motivar. A gente quer que você seja alguém do reino que começa a escrever para outras pessoas também. Eu lembro que a primeira vez que eu vi eu não conheci na época da pandemia o papel mesmo. Acho que eu vi o Dave Leonardo, que ele compartilhou. Sim. De Jesus para, não sei o quê. E ele compartilhava, às vezes nem era o nome dele, não. Ele compartilhava para outras pessoas. Tipo, de Jesus para Ana. De Jesus para tal. E aí foi lá, eu acho que foi a primeira vez que eu vi, assim. E eu nem sabia. Tanto é que a minha esposa fotografou o casamento de vocês, né? A gente se conheceu no meio do processo, né? Depois de acho que mais de um ano e meio. Mas a minha esposa, quando ela chegou em casa, ela falou assim, amor, sabe aquele Instagram que escreve de Jesus para? Eu nem sabia o nome, que era cartas do próprio amor e tal. E aí ela foi e falou esse negócio. Então, a Isabela, a gente vai fazer o casamento dela e tal. E eu assim, que negócio é esse de Jesus, mano? De Jesus. E até que é engraçado, aí eu te conheci depois... E eu lembro que na semana que eu te conheci, você escreveu você tava com a carta pronta lá. E aí você escreveu de Jesus pra Murilo. Eu salvei lá, mano. O post tá no meu Instagram. Mas sim, eu acredito que vocês devem ter alcançado gente demais, né? Sim. Com isso, mano. Sim. Eu mesmo, eu não tenho o hábito de escrever, mas eu lembro do meu encontro,
Quando eu tive experiência com Deus assim, foi no encontro da igreja. E aí, no final do encontro, a gente recebeu umas cartinhas. Eu recebi cartinha do meu irmão, da minha tia, e eles escreviam à mão mesmo. E eu tenho elas guardadas até hoje. E eu lembro o quanto eu me senti amado naquele momento ali das cartinhas, porque tinha muita gente lá, né? Tinha umas 100 pessoas lá no encontro. E eu lembro que quando foi entregar as minhas cartinhas, mano, tinha muita carta. Eu ganhei presente na hora. Tipo assim, tinha cara que ganhava só a cartinha lá da igreja mesmo, sabe? Com um papelzinho assim e tal. Eu fiquei até constrangido, mano, porque eu recebi carta de uma galera da minha família, dos meus irmãos, meus tios, até meu pai e minha mãe fez carta. Meu irmão comprou uma Bíblia pra mim lá e me deu de presente, ganhei uma camisa, ganhei chocolate, tava, tipo assim, muita coisa. E toda vez que eu leio, eu não sei se é um negócio interno nosso mesmo, assim, quando você lê, parece que o seu cérebro ele já lê numa entonação diferente. Eu acho que a carta ela tem um poder, assim, diferente de mexer com a pessoa. Às vezes você não escreveu com aquela intensidade ali que a pessoa, quando ela tá lendo, a interpretação dela dá um brilho no negócio, né? Então, assim, eu acho incrível a ideia de vocês. Nunca parei pra pensar nisso. Já vi algumas pessoas escrevendo, por exemplo, que eu acho legal também. Você compra um sanduíche, a pessoa vai e escreve lá, tipo assim... Oi, eu sou o Gabriel, eu que preparei com muito carinho seu sanduíche e tal. O Chewbacca, nas mesas, ele tem muito... Não sei se é assim que fala, Chewbacca. Eu chamo assim, né? Eu como muito lá. Eu gosto. E aí, eles escrevem, tipo... Oi, Gabriel, que preparei seu lanche e tal. Acho isso muito legal, à mão mesmo. Então, assim, tem um poder mesmo na escrita. Mas, saindo um pouquinho do Cartas aqui e entrando nos seus feitos, assim, eu te conheci através da Duda, né? A Duda é gigante aí no audiovisual, no marketing digital. Muito difícil alguém não conhecê-la. E ela foi um dos principais cases seu, né? De feitos, assim. Cara, tem já fiz o lançamento dela, né? Da Duda, assim, como copy, do Carol Castro como copy. Ah, da Carol também? Carol como copy. Nossa, também. eu gosto demais da Carol. Eu fiz uns 3, eu acho, lançamentos com ela, como sendo copy, né? Na agência que eu participava. Da Laila Monteiro também, já fiz como copy também. Que legal. Já fiz do Rafael, do Precisava Escrever, também. Eu compartilhei muito cartas com ele também. Cara... São 4 conhecidos, assim, que pelo menos pra mim é conhecido. E o que você lembra, assim, que foi um trabalho que você achou legal, que você não esquece, assim, por exemplo, da Duda, que você fez algo e tá na sua memória, você achou legal, achou diferente? Porque, por exemplo, a Duda tem até aqueles trabalhos de storytelling que ela faz. E isso aqui é tudo ao vivo, viu, galera? Nós não combinou nada, não. Mas tem algo assim que você fez e falou, pô, isso aqui ficou muito legal. Isso aqui a gente pensou junto. Cara, pra mim, de todos os lançamentos, a gente fez o Poderoso Chefão, né? Tipo, ficou muito massa, legal, né? a ideia foi muito legal e tal. Esse último também agora, né, o conteúdo de ouro e tal, foi... Sim. Acho que o poder do audiovisual ali mudou o cenário, até de faturamento, de observação ali do público, de impacto no público, né? Então, o poder do audiovisual não pode ser qualquer pessoa, entendeu? Então, a gente faz questão disso mesmo. Mas o que eu mais gostei de todos, que foi muito simples, mas pra mim foi muito emocionante, no final de tudo, foi aquele da Revolução. Que foi onde a gente realmente estreitou os laços, né? Ali do telefone, que sabe? legal. Aquela ali, pra mim, foi o melhor de todos, porque foi o momento de transição dela, né? Que ela tá montando a equipe interna dela. Tinha pouca gente ali envolvida, a gente não sabia como fazer, o que fazer, né? Ali a gente enfrentou muita coisa junto ali, tipo assim, cara, o retorno ali no final foi um dos melhores lançamentos, acho que tá no top 2 ou top 3 ali dela ali. O resultado também, cara, foi incrível assim, né? Então, ela deixa a gente sonhar muito, né? Tem muita liberdade criativa, né? Você sabe como é isso. Então, pra mim, aquele lançamento ali, o jeito do lançamento, né? Foi muito simples, assim, né? Comparado a esse último. Mas eu acho que foi essa simplicidade que eu acho que me chamou muita atenção, assim, sabe? Era essa a pergunta mesmo? Era isso mesmo. Aqui não tem resposta certa, não, te falei. Sobre isso que você falou, dessa liberdade criativa, como é que funciona o seu processo criativo? Tipo assim, você vai escrevendo do nada. Eu sei que às vezes você tem os gatilhos ali que tem que ser usados, às vezes de uma escassez, que faz parte do processo da reciprocidade e tal. Mas normalmente como é que você
entra nesse processo seu criativo, como é que acontece as coisas? Tá, então, o que é que eu faço, né? Tipo assim, eu já fiz muitos cursos, eu gosto muito, assim, por exemplo, curso de copy eu faço até hoje, né? Eu tenho até um amigo meu que fala assim, cara, já deu curso de copy, faz outra coisa. Só que assim, cara, como é que esse cara aqui pensa, sabe? Como é que ele estruturaria isso aqui? O que é que ele faria, o que é que eu não faria? Porque isso aqui me dá total autonomia para dizer, cara, isso aqui é interessante, eu posso usar isso, eu posso usar isso, eu posso usar isso aqui. Então, aquilo que eu vou criar geralmente, o que é que eu faço? Eu sempre preciso de um ponto de referência. Qual é a minha referência aqui? Então, quando eu vou criar uma narrativa, uma história, por exemplo, o storytelling lá, eu tenho que conversar com ela e dizer assim, o que é que você espera? O que é que você pensou? Como é que você quer ser conhecida agora, nesse momento, né? Porque, para você observar, esse lançamento que a gente está falando da revolução é um lançamento totalmente conotativo para rebeldia. Então, tipo assim, não vamos fazer o que o mercado faz. Nós somos diferentes. Então, a ideia foi essa, de realmente uma revolução. Vamos causar uma revolução. Então, até os elementos era fogo, extintor, lembra? Então, tipo assim, cara, esse é o momento que a gente está vivendo. Então, a partir disso, desse cenário de rebeldia, vamos pensar agora aqui nos elementos que provoquem essa rebeldia, que façam que o público dela associe que isso é um movimento de rebeldia, de revolução. Já nesse último foi um pouquinho diferente, né? Ele não foi voltado para rebeldia. Mas você sempre tem o contexto que você vê com ela antes, ou vê com a pessoa que você foi escrever ou pensar. Eu gosto muito desse cenário de agressividade, de ser bem rebelde, assim, sabe? Só que eu entendo que o público dela é um público muito, vamos dizer assim, ele é muito independente, sabe? É um público muito empoderado, vamos chamar assim, né? É um público muito independente, empoderado. Então eu não posso ser, ao mesmo tempo, agressivo demais. Eu preciso motivar esse público a uma mudança de vida. Entendeu? Então, assim, não é só simplesmente bater. Dizer assim, você tá enfrentando isso aqui é muito ruim, né? E agora? Não, e agora é isso, não. Tipo assim, eu tenho que motivar. Então, nesse último lançamento, foi justamente isso. É tipo assim, o seu ano de ouro, conteúdo de ouro. Foi um início de ano, então a gente usou, cara, início de ano, como é que as pessoas estão? Elas estão fazendo novos planos, novos sonhos. Elas precisam ser motivadas a isso. Entendeu? Então, assim, a gente não quer que elas pensem que é somente mais um ano, que é somente 2023. A gente não quer isso, a gente quer que realmente esse seja um ano de decisão. Então, a gente estava mostrando, o ouro você já tem, o conteúdo você já tem. Porque tem muita gente vendendo por aí, vou te ensinar a criar conteúdo. Não é só sobre isso. Você já tem um conteúdo, o segredo é mostrar como você pode extrair esse conteúdo e encantar outras pessoas a partir disso. Entendeu? Então, a gente vê o cenário, o contexto daquilo que a gente está vivendo e a partir daquilo a gente aplica toda a narrativa. Então eu gosto Você se coloca naquele contexto. Eu gosto de ver o cenário, eu gosto de pensar nos objetos e depois de escrever com os objetos, entendeu? Ele me dá um norte. Que show, mano. É isso aqui eu nunca falei, ó, tá? Pode vender se quiser. De graça aí, mentoria pra galera. E, mano, eu sei que você fala muito de Deus, até você chegou aqui, já chegou falando de Deus e tal, é algo que é espontâneo, né? Nem se preparou algo. Mas as pessoas costumam usar essa expressão, tipo, virada de chave. Teve algum momento que ficou marcado na sua vida ali, que Deus mudou na sua mente, ou girou a chave para um certo entendimento, ou para algo que você lembra aí, que esteja fresco na memória, que transformou sua vida, que mudou o Felipe dali para cá? Se eu chorar é normal. É o ar que tá muito gelado, aí fica chorando. Água. É água. Cara, eu sempre fui, tipo assim, sempre tive essa paixão, vamos dizer assim, essa intensidade em Deus, em descobrir Ele, conhecer, e, nossa, por que Ele é assim, o que é que Ele faz? Só que tive também meus momentos de rebeldia, né? Como um bom adolescente ali, de dizer, deixa eu viver minha vida e tal, deixa eu ir pras resenhas, deixa eu viver dessa forma e tal. Mas eu descobri que quanto mais eu persigo, quanto mais eu não quero, mais ele vem, mais, sabe? Quanto mais eu vejo quem eu sou, mais ele mostra quem ele é, sabe? Então, eu lembro que eu tinha, acho que uns 12, 13 anos, mais ou menos, e Deus me deu um sonho. Deus me deu um sonho, eu lembro que, tipo assim, era arrebatamento, a volta de Jesus, e eu via as ruas, elas estavam desertas, tipo assim, pra você ver, e eu, Jesus, cadê minha família? Cadê minha família? E eu via que, tipo assim, era um momento caótico ali, sabe? E ali eu comecei a olhar e dizer, Jesus, eu não quero somente te servir com medo, sabe? Como eu passei minha vida inteira, sabe? Como eu passei, nossa, tem que... Temor. Tipo assim, não, nossa, eu tenho que ficar quietinho aqui, senão eu vou pro inferno. E aí, como a gente muitas vezes é educado, né? Então... Tinha a visão de Deus como aquele velhinho lá julgador, que tá assim,
deixa eu soltar um raio nele, que ele errou ali, tá, sabe? Aham. E aí, quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu tava no meu quarto, sozinho, lendo a Bíblia, lendo Romanos, até que eu entendi que ele me deu um espírito de adoção pelo qual clamava Pai. Cara, nossa, eu lembro que o chão era de taco na casa da minha avó. Cara, eu empocei assim, o chão de taco, de chorar e dizer assim, ele escolheu me adotar. Porque quando você vai ser pai agora, Sim. você não escolheu Aham. ela, você não escolheu nenhum sexo que você gostaria ou que você pensou um dia, né? Mas um filho adotado é um filho que os pais eles escolheram ser daquele jeito, daquela forma, daquele jeitinho ali, entendeu? Então ele escolheu, é isso que eu entendi lendo justamente Apocalipse, né? Quando ele diz assim, ó, o Cordeiro estava pronto antes da fundação do mundo. Então, antes de ele criar tudo, ele sabia quem eu era, o que eu faria, a forma que eu faria, os meus pecados, mas ele escolheu me adotar, entendeu? Então, essa foi minha virada de chave. Daí pra frente, a minha vida, nunca mais eu consegui esquecer Deus um dia, sabe? Eu aprendi com um amigo meu que ele fala que ainda bem que Deus me escolheu antes mesmo de eu fazer qualquer outra coisa, porque se fosse depois dos meus feitos, ele não iria me escolher. É verdade. E a Bíblia... Mas essa é a verdade. A graça dele é tão grande que ele diz o seguinte, né? Nós o amamos porque ele amou primeiro. Então, o amor é uma dádiva, né? Verdade. Eu mesmo tinha uma virada de chave também quando eu entendi que Deus era o meu pai. Também tinha a mesma visão que você, no sentido assim, parecido, né? Via Deus como um juiz e tal ali. E uma pessoa muito certa e tal, mas a figura do meu pai era a figura... Eu não convivi com meu pai, né? Muito pouco convívio. Mas quando eu falava pai, eu não lembrava Deus como pai, porque a figura do meu pai estava desconstruída, era algo que não remetia a Deus, falar assim. E eu também, quando eu tive um encontro com Deus nesse sentido, cara, eu lembro quando teve um momento lá, que eu abracei um primo meu lá, rapaz, e ele falava assim, chama seu pai. E aí eu falava bem baixinho, eu falei bem baixinho assim, pai. Aí, rapaz, foi dando uma junção de sentimento. Eu não sei se era alegria com um prazer, assim, não sei se meu corpo tava produzindo dopamina, não sei o que tava acontecendo, não. Que eu comecei a chamar pai, pai, pai. Eu comecei a gritar, mano. E assim, eu não sou um cara exagerado, você não vai me ver louco aí. E eu lembro que naquele momento eu comecei a gritar. E eu tive essa convicção que Deus era o meu pai. Não no sentido de ser só um Deus distante ali, mas que ele era um pai presente e tal. E até as minhas questões com meu pai mesmo, assim, mal resolvidas, eu faço assim, de liberar perdão, de mágoa, essas coisas foram resolvidas ali. Eu lembro que Deus falou algo muito marcante, assim, que foi, ele deu o melhor. Ele deu o melhor dele, tipo assim, no caso do meu pai, né? E aí eu simplesmente aceitei que eu tinha um pai físico também, mas que Deus era meu pai, que aquela construção ali da figura paterna estava desconstruída, às vezes por marcas do mundo mesmo, mas eu tive uma experiência gigante naquele dia. E pontuando outras coisas aqui, o Felipe é casado, né? Com a dona Isabela. Bem claro. Mandar um abraço pra Isabela aqui também. Te amo, meu bem. Senão ela não vai deixar você voltar errado. aqui. E o que mudou, mano, do Felipe solteiro, que morava lá Paraíba? Campina Grande. Louco, que veio morar em Goiânia, que conheceu a dona Isabela. Doida também. Doida também, né? Manda ele pra cá. Vai trabalhar aqui com meu pai. Nunca tinha me visto. Conta um pouquinho da sua história, assim, do como você conheceu sua esposa e o que mudou do Felipe lá de Campina Grande e o Felipe aqui de Goiânia agora. Agora é né? a parte que ela não gosta. Vamos lá. Eu vim aqui pra Goiânia, né? Que eu conheci uma menina. Como é que são as coisas? Eu conheci uma menina e tudo mais. E meio que fiquei uns 2 meses, não deu muito certo e tal. E aí eu fiz um casal de amigos aqui em Goiânia, não fiz mais ninguém, assim. Eu sou bem introvertido, assim, eu não consigo fazer muita amizade, mas Deus tá mudando isso. Inclusive, 2023 vem pra isso que eu falei. E aí, eu conheci esse casal de amigos, e aí, como eu sempre gostei muito de escrever, eu voltei pra Paraíba, como eu sempre gostei muito de escrever, eles me apresentaram o Cartas do Próprio Amor. Que legal. Eles me apresentaram o Cartas do Próprio Amor,
E aí, eles disseram, olha, tem um Cartas e tudo mais. O Lucas e a Ingrid, um beijo pra eles também. São gente boa demais. Eu digo que eles que construíram a minha família assim também. Foram uma ponte importante de Deus ali. E aí, comecei a conversar com ela no Instagram, né? Aí começa, vai, reação vem ali no Instagram, coraçãozinho e tal. E aí ela diz assim, vem pra cá e tal. E Do aí, nada? Do nada, assim. Nada é do nada, assim. Aí eu falei assim, você tá doido, eu acabei de... Acho que eu tinha voltado, tinha uns 4 ou 6 meses já. Eu falei, não dá certo não, já fui aí, já gastei o dinheiro que eu não tinha, já agora não dá mais não. Aí ela, não, vem pra cá, você toma conta do Cartas e eu pago seu aluguel. Aí, não sei quem é o mais louco nessa história. Aí minha mãe olhou assim, aí eu falei assim, se eu falar pra minha mãe vai me matar. Doido? Aí eu fui e disse assim, Jesus, a sua resposta na boca da minha mãe. Minha mãe é muito durona, assim, e eu cheguei lá, mãe, aconteceu isso, ela, não, meu filho, tudo bem, se é o que realmente você quer, se você acredita que tem um chamado de Deus, vai. Aí eu larguei. Aí eu não sei quem é o mais louco, se é a mãe, se é a Isabela. Aí eu vim pra cá, né, pra Goiânia. Aí o pastor Rafael do Vale, meu pastor, é seu pastor, ele foi o cara que pagou meu primeiro salário aqui em Goiânia, pra tomar conta de rede social. Que show, hein? Pois é, eu ganhava R$300 pra escrever as legendas dos conteúdos, dos posts, né? Eu sempre falo isso, né? Ontem eu tava conversando com ele, aí ele, eu amo você, não quero seu dinheiro não. Aí eu falei, não, você que me deu meu primeiro salário. Aí ele a gente começou até a rir. E aí, eu ganhava 300, ela pagava meu aluguel, os R$300, eu vivia com ele, né? Tipo assim, comia, fazia tudo. Só que eu sempre senti muita vergonha, né? E aí eu comecei a cuidar do Cartas mesmo, né? A cuidar dos processos do Cartas, das pessoas, a cuidar do perfil como um todo mesmo. E aí a gente abriu o Cartas Stories, que é a loja do Cartas de roupa, de camisa. Legal. E tal. E aí as coisas foram acontecendo, né? Até que eu fui trabalhar com o pai dela também, sendo vendedor lá. Meu sogro, que eu amo muito, que fique bem claro, meu sogro que perguntou se eu era doido. Cara, esse cara é muito maluco. Esse cara saiu de lá. E aí a gente sempre se deu muito bem, graças a Deus. E aí eu fiquei lá trabalhando quase um ano. Foi aí que eu conheci a Cop no anúncio dentro da loja dele. Show. Que eu não podia estar no celular, né? Inclusive. Mas enfim. E aí eu conheci lá e aí eu falei, não, cara, é isso. E você acha que mudou muito o Felipe lá da Paraíba pro daqui? Demais. É outro. É completamente... outra cabeça, outra perspectiva. Até porque minha cidade é Campina Grande, né? Então, Paraíba, interior da Paraíba. E o que você fazia lá antes? Eu tinha acabado de me formar. Só então, estudava mesmo? Tava estagiando em escritório de advocacia dos meus primos, né? Passando por alguns escritórios lá, de alguns amigos meus também. Mas, tipo assim, todo dia que eu acordava, eu falava, será que eu preciso botar essa roupa aqui? De verdade. Todo dia, até quando? Sabe? E aí eu falava, Jesus, eu não quero viver disso aqui não, né? E aí, tipo, lá em Campina Grande, meu padrasto abriu um açaí, a gente abriu açaí junto também. Trabalhei de várias coisas lá. Vendi camisa, por exemplo, entendeu? Na minha adolescência lá, na minha juventude, antes de começar a faculdade. E aí larguei tudo, conforto mesmo, assim, de casa, pra tentar chegar aqui e ver o que ia acontecer, né? Que loucura, mano. Eu achava que eu era doido, mas... Mas eu vim de baixo pra falar de Deus também. Tá certo, né? Sai da terra, vai pra terra que eu te mostrarei. Mas essa o senhor já mostrou, não? Mano, que benção. E... o que eu ia perguntar? Dentro da COP em si, você fez vários cursos, você falou aqui, da Roberta e tal. Teve algum que você fez? Claro que você deve ter. Às vezes não pode... Esquece aqui agora, né? Tá a câmera gravando. Mas... algum curso de COP que você fez, que é na área que você atua, que você pintou uma eureka ali e falou, cara, era isso aqui que faltava pra mim. Eu não tinha entendido isso antes e tal. Agora eu entendi. Você lembra de algum assim? Sim. Demais mesmo. Compartilhei. Eu sei que isso é caro, né? Você pagou caro, mas compartilhei. Sim. É porque é o seguinte, ó, o nosso público, né, geralmente quando você perguntou da narrativa, como é que você cria e tudo mais, e eu citei esse cenário, eu citei o que é que nós fazemos, a gente tá falando de Big Idea, da grande ideia, que o David Oldie, ele fala muito, né, o pai da publicidade. A Big Idea, a ideia central, tudo tem uma ideia central. Exemplo, a gente tá aqui nesse podcast, mas você teve uma ideia central acima de tudo. Qual é a ideia aqui? Trocar pensamentos, trocar ideias sobre mudança de vida, de mentalidade, né? Qual foi a virada de chave da sua vida? Então, isso para quê? Para
impulsionar pessoas e nos impulsionar aqui também, um ao outro, edificar um ao outro aqui. Então, assim, essa ideia de Big Idea, muita gente tem dificuldade de entender o que é uma Big Idea, entendeu? Porque não tem um método assim, como é que você faz sua Big Idea? É A mais B que é igual a C. Não tem isso, entendeu? Porque vem muito da interpretação das pessoas. E aí você tem que mostrar que aquilo que você faz tem uma única interpretação. Aquilo não pode gerar outras interpretações, o que é muito difícil. Então a Big Idea é justamente isso. A gente diz o seguinte, que é como se fosse... Ela está em todos os lugares, mas é como se fosse um perfume. Você não consegue enxergar, você não consegue ver. Entendeu? Então eu descobri, né, estudando, entendendo mais que para que eu consiga criar Big Ideas, eu preciso imaginar 2 cenários. O primeiro cenário é o cenário em que o meu público ele se encontra, e o segundo cenário, o que é que eu quero causar a partir dali. E isso é a minha Big Idea. Então, um exemplo, vou usar o da Duda, né? O cenário que o público da Duda ela se encontra. É um cenário que ela talvez esteja estagnada, ela não saiba vender nas redes sociais. Qual o cenário ideal? Uma agenda lotada de clientes. Então, qual é a minha Big Idea do meu produto? Tirar pessoas do cenário ruim e colocá-las num cenário bom. Então, é sempre isso, entendeu? E, geralmente, a gente tem muita dificuldade de entender esse tipo de cenário. A gente olhar e dizer, nossa, realmente, se você perguntar, existem pessoas que estão vendendo agora, nesse momento, que se você perguntar qual é a sua Big Idea, ele não vai saber responder. Entendeu? Verdade. Você falou desse negócio de transformar a mente, que é a grande questão aqui. Eu lembro que quando eu tava pensando sobre o podcast, às vezes, já tem muito tempo assim, às vezes eu parava pra pensar, vou dar um exemplo de um rapaz aqui no sinaleiro, que toda vez eu venho pra cá, eu passo pelo mesmo trajeto, e o nome dele é Clodoaldo. Inclusive a gente já levou ele no encontro algumas vezes e tal. Eu vi seus stories, né? Ele postei ele nos stories lá. Hoje eu vi ele, na hora que eu tava vindo aqui. E ele falou algo muito legal pra mim, ele falou assim, eu fiz o meu currículo. Que legal, hein? Aí ele, não, entreguei pra moça aqui, ela falou que vai me levar pra trabalhar na empresa dela. Eu falei, não, que show, hein, Clodoaldo, tal. Parei na hora, tava o semáforo lá. E eu tava parando pra pensar, porque às vezes a gente passa lá, e você dá uma moedinha, você dá uma cesta básica. Eu sempre vi isso como um respiro. A pessoa, pô, respirei, mas não é uma vida, não é? De novo, né? Vai ter que necessitar de novo daquele recurso. Então, eu sempre pensei que a maior ajuda que você poderia dar para uma pessoa nesse sentido é levar a transformação. Tanto é que Romanos 12:2, que fala para a gente transformar a nossa mente com a palavra, eu acredito que aquilo ali é a maior ajuda que você pode dar para uma pessoa. Porque se ela entender o potencial que ela tem, aquilo que ela pode fazer, a energia que ela pode produzir, que ela pode trocar aquilo na energia de troca, por exemplo, o dinheiro, cara, ela não vai ser dependente. Não é só aquela questão tipo de dar o peixe ou a vara e tal, mas ela realmente entender. Então, eu acho que a maior ajuda que a gente pode dar para uma pessoa é levar ela a transformar, a renovar a mente dela, a mudar a mente. Eu, entrando nesse sentido aqui, quero compartilhar também, eu tenho um amigo, né? E aí o pai dele é bem engraçadão assim e tal, mas eu consigo perceber o quanto a mente dele é diferente da minha. Assim, precisa ir longe não, minha mãe mesmo pensa muito diferente de mim. E eu vejo o quanto isso é interessante, no sentido, tipo assim, minha mãe mesmo, vou dar o exemplo dela, vou dar do meu tio não. Minha mãe, ela sempre trabalhou de carteira assinada. Eu trabalhei de carteira assinada, assim, uns 4 anos, mano, e eu corro de carteira assinada, eu acho, tipo assim, eu tenho uma aversão àquilo ali. Não que eu não queira, tipo assim, trabalhar, não é isso, mas... Recentemente que você tá preso, né? Isso. E minha mãe, mano, ela trabalhou só a vida toda de carteira assinada, certinho, aposentou, tem um salário dela de aposentadoria lá e tal. E a gente foi mudar de casa, tanto que foi engraçado. Eu falei, mãe, eu vou vender minha casa pra poder usar o dinheiro pra eu construir outras casas e tal. E minha mãe ficou assim, o que esse menino tá fazendo, velho? E aí eu falei, mãe, faz o seguinte, como a sua casa já tá quitada, fique com a minha, eu vou pagar a minha casa, a senhora fica com ela e eu vou vender a sua. E a mãe na hora, você tá louco. Porque a mente dela pensa muito diferente da minha. Então eu pensei, pô, vou vender a casa da minha mãe, vou dar a minha pra ela, até porque minha casa é muito mais nova do que a dela. Só que isso não passa nem perto da mente dela, no sentido, tipo assim, de comprar aquela ideia, sabe? E pra mim era algo muito fácil de acontecer, era só fazer a mudança ali e tal. E eu vejo quando a gente pensa diferente. Você falar de um financiamento pra minha mãe, ela... pé no chão ali e tudo mais.
Então, assim, o que você acha que, baseado nesse contexto aqui, o que você acha que mudou na sua mente de um exemplo prático aqui, de que, cara, eu nunca faria isso antes e que hoje, tipo, já fez acontecer? Fácil demais. Tem empresa, cara. Simples. Porque, como eu te falei, minha família é toda do direito. E qual é o sonho de direito? Não vou nem falar isso, não vai dar errado. Mas o pessoal lá do direito, eles sonham muito com o quê? Estabilidade financeira. E o que é ser estável financeiramente? Passar no concurso público. Concurso público, né? Entendeu? Então eu cheguei aqui em Goiânia querendo isso. Querendo absolutamente isso. Só que a maioria dos concursos, eles precisam que você tenha pelo menos ali 2, 3 anos de prática na advocacia. Então eu precisava de ter uma OAB ali. Entendeu? Então eu comecei a estudar com base nisso. E aí a minha esposa é totalmente ao contrário. A família toda dela é todo mundo empreendedor. Eu não sei o que é. Eu não tinha percebido isso. Uhum. Eu conversando com ela, eu falando, estabilidade e tal. Ela, que estabilidade o quê? Aí eu, uai, por que não? Aí eu falei, uai, olha só, eu ganhar 20, 25 mil. Ela, se você pode ganhar 50, 60, 70 empreendendo. E eu olhei assim e falei, cara, é verdade. E aí foi essa mudança de chave que eu tive na vida. Cara, quantos amigos meus, por exemplo, estão estudando, e tudo bem, é a meta de vida de cada um, mas é o que na minha mente, essa virada de chave funcionou dessa forma. Cara, quantos amigos meus estão estudando, dando o máximo no estudo para passar naquele concurso, mas depois desligarem a chavinha e viverem no modo automático ali. Se sujeitando, talvez, por não gostar daquilo, mas pelo dinheiro que aquilo pode dar. Sabe? E aí eu pensei, cara, e se eu continuar nessa pegada de, ao invés de querer concurso público, querer construir uma empresa, montar uma empresa, continuar crescendo nessa empresa e nunca parar, entendeu? Nunca ligar o modo automático lá. Você entende o quanto simplesmente parece que muita gente, eles estudam até passar naquele momento, depois que eles passam, pronto, então agora eu tô de boa. Não, e se você continuasse? Até onde você iria, sabe? Até onde realmente seria, até onde aquela decisão sua de continuar te levaria. Entendeu? Então foi essa, é como se a gente tivesse, dizem que um foguete, um avião, acho que ele, quando ele vai, posso estar falando besteira, mas quando ele vai decolar, ele gasta mais combustível, né, do que realmente voando. Então e se eu continuar decolando? Entendeu? E se eu continuar decolando até realmente atingir o topo, onde eu quero chegar da forma que eu quero? Então, eu acredito que é muito isso, né? Tem muito a chave de transformação mental. Só que isso funciona na individualidade de cada um. Isso, para mim, faz muito sentido. Né? Então, tem um livro que eu gosto muito que ele chama A Única Coisa. Qual é a sua única coisa? Então, isso aqui realmente faz muito sentido para mim. Para outros, passar no concurso público e viver daquela forma faz muito sentido. Tudo bem. Só que eu não me encaixava naqueles padrões ali. Cara, eu sou tatuado. Eu falava, eu quero ir de short pro tribunal. Não pode, não. Entendeu? Então, foi essa grande virada na minha vida. E foi numa conversa com ela, na frente da casa dos pais dela, e a gente conversando e falando, não, cara, mas até que ela... E por que a gente não continua crescendo? Eu falei, cara, verdade, por quê? Eu vi agora recentemente o Sameraj, muita gente conhece ele por conta do Instagram, né? Já explodiu. Ele acho que é juiz lá em Brasília, né? Ele era, né? Que agora ele optou por sair, eu acompanhei no podcast do sócio, que ele saiu. Eu não sabia. Ele vai viver uma carreira solo agora, eu falo assim, mais na internet e tal. Então ele vai sair do cargo dele. E achei interessante demais, porque, tipo assim... É o sonho de muita gente, o cara né? virou juiz lá e tal, né? Não sei se é juiz, eu posso estar desembargador, alguma coisa assim. Eu sei que é um cargo público, né? E... Pô, o cara saiu daquilo, cara. Olha a decisão. Muita gente pode estar falando, cara, que loucura, né? Que esse cara cometeu. Mas, assim, eu falo por mim. Eu aprendi com o meu pastor que o senso de cumprimento de propósito, ele tá muito ligado àquilo que te faz feliz. A sua felicidade, não no sentido, tipo assim, faça o que te faz feliz, assinado de Satanás. Tô falando isso não. Tô falando no sentido, tipo assim, a sua felicidade, ela tá ligada ao senso de cumprimento de propósito. Então, às vezes, pro cara, ele ouviu de alguém, né? Aquilo ficou na mente dele, no subconsciente dele, que ele precisava de um concurso público, ele precisava de estabilidade, ele precisava era aquilo que era a meta de vida dele. Aquilo, às vezes pelo ambiente, pelo convívio, por influências. Mas eu mesmo, eu já fiz uma faculdade que tem nada a ver, ciências contábeis. Hoje eu estou trabalhando com audiovisual, tem nada a ver. Só que eu só consegui enxergar isso quando eu fui na prática ali, porque eu gostava de matemática. E eu sempre
gostei, pô. Aí me falaram, pô, você é bom em matemática, faz ciência contábil. Peguei, fui lá e fiz. Você é bom em escrever, faz direito. Então, basicamente assim, mais ou menos, que a gente vai tomando decisão. Só que o sentimento de, cara, de dever cumprido, aquela sensação boa que você tem, tipo, cara, tô cumprindo meu propósito, é isso aqui que eu acredito e tal, você sente quando não tem como, não é pra você, né? Tipo, é algo que tá dentro de você. É igual você falou da questão do perfume, né? Você não consegue enxergar, você consegue sentir. E eu lembro disso. Às vezes para as pessoas que tem essa questão da concurso público, de passar num negócio, tem a questão do dinheiro também, mas se fossem guiados pelo cumprimento de propósito, eu acho que não chegariam até lá. Isso que você falou é muito interessante, de gastar energia, tipo, cara, se você continuasse gastando essa energia... aquilo que você ama, né? Com aquilo que você gosta mesmo, que é estudando aí, pá. Às vezes o cara conseguiria construir algo muito maior, ou, sei lá, inventar um negócio, né? Sei lá, tanta gente aí maluca, né? Que nem o Flávio Augusto. Cara, eu escuto os negócios dele e fico, cara... Eu gosto também. Que cara gigante, velho. Ele não virou jogador de futebol, mas comprou um clube, né? Tá bom. Acho que dá. Eu vi a história dele da WhatsApp também, cara, incrível. E pessoas assim, que mudou a mente, né? Mudou a mentalidade. Hoje no Brasil a gente não tem esse incentivo, né? Pro cara que quer empreender. Você tem incentivo pra você ser outras coisas, né? Agora pra empreender você só vê carga de juros, tributária aí nas costas, você não tem esse incentivo. Mas, mano, o papo tá bom demais. Eu nem sei quanto tempo a gente já ficou aqui. Mas quero partir pro final aqui. Se você... perguntar pro Thales. Mano, você quer fazer alguma pergunta aí pro Felipe? Você tá... quiser, aproveita aí. Ele tá pensando agora. Do nada. Que a gente tem script, não. Eu não sei, eu não vi o começo que você realmente falou. Sobre como que foi, já foi no começo aqui, falando sobre presbiteriana e tal, mas como que foi esse período de conversão? Boa. Qual é a eureka da conversão? Então, só pra quem não tava ouvindo aqui, às vezes não pegou o áudio do Thales perguntou como foi que seu período aí de conversão, né? Conta pra nós. Eu sentia muita dificuldade, né? Em dizer assim, realmente, quando foi que eu me converti ali e realmente aconteceu, né? Porque a gente é criado ali na igreja, né? A gente é criado dentro daquele ambiente, mas realmente a mudança de vida, em que momento, né? Ela aconteceu realmente ali. Eu lembro, dia 19 de fevereiro de 2009. Ixi. Data do meu aniversário. Ah, massa. 2009, inclusive título do Flamengo, do Campeonato Brasileiro. Mas enfim, foi naquele ano ali, né, quando eu realmente eu tive esse sonho, né, na minha adolescência ali, eu tive esse sonho com Deus, né, de que ele guardaria meu coração, guardaria minha casa, minha família. E aí só que eu era muito pequeno, eu não sabia o tamanho da profundidade daquilo. Até que realmente eu fui abrir meu coração e contar pra uma tia minha. Falei assim, tia, eu tive esse sonho e tal. E ela começou a chorar e me abraçar. E aí eu senti, cara, realmente, eu tenho alguém, sabe? Tipo assim, realmente, ele falou comigo, eu não tenho mais dúvidas, não há mais dúvidas sobre o meu coração. Né? E dali pra frente eu jamais fui o mesmo. Naquele ano, com a idade que eu tinha, acho que eu tinha 12, 13 anos, eu li a Bíblia inteira. Eu lembro que o ano inteiro eu só não li 3 dias a Bíblia. Eu nem lembro porque, provavelmente eu tava fazendo missões com a igreja e tava muito cansado, assim, de ler. Eu considerava ler a Bíblia, ler 3 capítulos por dia. Então, pra você ver, né? Aquele período ali de conversão pra mim, eu não tive dificuldade nenhuma em olhar, assim, pro mundo e dizer assim, ó, você não me satisfaz mais. Não tive dificuldade nenhuma. Eu fui realmente ali cheio da graça de Deus. Só que com o passar do tempo, a gente vai vendo, a gente vai tomando consciência de coisas, né, de ambientes que a gente vive, a gente vai se influenciando, vai se perdendo ali. E que hoje vai se esfriando, né, vai lendo a Bíblia menos de 3 capítulos por dia e tal, vai dando prioridades a outras coisas. Né, então, eu estava conversando com você, o tanto que Deus me impactou essa semana, o quanto Ele alinhou o meu coração, as expectativas não minhas mais, mas dEle. Quantas vezes assim, né, a gente se pega, Senhor, abro mão dos meus sonhos, abro mão. Mas desse sonho aqui, Jesus, esse aqui é top, você não mexe nesse aqui não. E aí, né, durante essa semana até eu tava de madrugada, eu gosto muito de acordar de madrugada e botar umzinho lá. E eu tava escutando em fervente oração. Você lembra dessa música? Essa música é muito antiga. Acho que ele lembra, né? Presbiteriano lembra dessa música. O Thales lembra. E aí, cara,
Essa música diz o seguinte, que o Senhor vai nos guardar, nos abençoar, quando tudo deixarmos no altar. E aí o Senhor fez uma reflexão, o Senhor me fez ter uma reflexão sobre, cara, quantas vezes eu já deixei no altar e eu fui buscar de volta, sabe? Quantas vezes? Senhor, acho que eu dou um jeito melhor nisso aqui, eu faço isso. Deixa comigo. Então, assim, o meu período de conversão, ele está acontecendo, desde 19 de fevereiro de 2009, entendeu? Ele está acontecendo. Então, todos os dias eu estou tentando converter esse coração ruinzinho aqui. Mano, que show. Espero que, pra mim aqui foi muito bom estar com você. Aprendi muito aqui já. E espero que vocês também tenham aprendido demais aí. Como eu disse, a maior motivação nossa é levar essa transformação para as pessoas, que eu acredito que é a melhor ajuda que a gente pode dar. É claro que pessoas estão precisando aí de um fôlego, às vezes, como a gente falou, mas que isso possa gerar vida aí no seu coração, na sua mente, que você possa ser transformado. E você quer dar algum recado final, mandar um abraço, alguma coisa aí? Tô tranquilo, só lembrei dessa mesa aqui, cara, e tipo assim, esse é um ambiente de cura, entendeu? Amém. Então a mesa cura. Então eu espero que diante da nossa conversa, da conversa de outros convidados aqui, de outras pessoas que viram aqui, possam curar outras pessoas que estão na mesa de lá, sentado Amém. com a gente aqui. Então é esse o meu sentimento. Escolheu o cara certo pra falar, né? O cara fala bem demais. Amém. Amém, mano. Acredito muito nisso, viu? Então é isso, galera. Se você curtiu, já deixa seu like aí, compartilha, manda pra galera. E é isso, é nóis. Até a próxima.